Olá para você que está ligado aqui na FB Comunicação, mais um episódio do Lado B, seu podcast de política, o seu Lado B da Bahia, trazendo assuntos importantes com figuras importantes da política baiana. E a gente tem um convidado especial nessa edição e você sabe que pode participar assinando o nosso canal aqui no YouTube e também ativando o sininho para ficar sempre por dentro das nossas novidades e dos próximos episódios. Roda a vinheta. Isso aí, ao meu lado aqui, o deputado federal, Léo Prates. Léo, prazer imenso receber você aqui no Lado B, para falar um pouquinho dessa nova experiência sua nesse primeiro ano de mandato como deputado federal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alan. Obrigado a todos aqui da FB Comunicação. Quero agradecer a vocês aí, parabenizar por esse programa, já que é a primeira vez que eu estou aqui, e me colocar à disposição. Eu acho que esse debate com a sociedade, com as pessoas, com quem está no seu canal aí, ativa aí que eu estou chegando. Muito importante. Deputado, não tem como começar diferente para saber como é que foi essa primeira experiência, esse primeiro ano lá em Brasília, né? A gente vem de uma política muito acirrada, muito polarizada, em que a discussão ela parece que é um pouco mais difícil quando mesmo sendo oposição ou situação ao governo. Como é que foi esse primeiro ano de mandato? É complicado? É diferente? Como é que o senhor classificaria esse 2023? Olha, foi bem complicado. Eu fui vereador aqui em Salvador. Eu saí de uma estrutura de 43, onde você tem uma ligação direta com o presidente da Câmara de Vereadores, você tem um universo menor e você tem uma possibilidade. Depois eu fui para deputado estadual, são 63, também uma ligação muito próxima com os presidentes que por lá passaram, pessoas muito sensíveis e educadas. Depois a gente vai para a Câmara, são 513. Então, já daí já começa a dificuldade de você ver. Você tem uma estrutura mais que você não lida com o presidente do legislativo, você lida com o seu líder. A figura do líder tem um papel preponderante, tanto na sua participação de comissões, quanto na sua... Então, a vida partidária dentro do Congresso Nacional é muito mais forte do que na Câmara de Vereadores, na Assembleia, pelo menos quando estive. Então, eu tive que me adaptar a essa cultura, a entender melhor do regimento. Foi um ano de muito aprendizado. Agora eu estou muito feliz com os resultados que nós conseguimos. Essa dificuldade com relação ao tamanho que o senhor citou agora, a diferença, poderia ser mais fácil se a gente tivesse uma situação menos polarizada e com uma oposição mais propositiva. Inclusive o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, publicou essa semana que criticava a oposição, que sempre optava, em outras palavras, por essa polarização. Poderia ser diferente se tivesse uma situação mais democrata dentro da Câmara dos Deputados, melhor dizendo? Olha, eu acredito o seguinte, eu acho que nós temos uma sociedade nesse momento, infelizmente, muito polarizada. Eu acho que o ambiente no Brasil seria mais fácil se não tivesse tão polarizado. Eu não quero fazer considerações sobre a atuação política de ninguém, porém, eu acredito que os deputados federais, o presidente da República, os governadores, os prefeitos foram eleitos para servir a população. Então, nesse momento, nós tínhamos que estar focado em exercer os nossos papéis, em servir a população, em trazer políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Esse ambiente polarizado não contribui porque dificilmente você consegue estabelecer um debate de ideias, uma construção consensual num ambiente tão polarizado. Apesar de alguns momentos no Congresso Nacional a gente ter conseguido, por exemplo, a política nacional de controle do câncer. Eu fui o relator, foi aprovado por unanimidade lá no Congresso Nacional. Mas a gente torce para que esse ano seja menos politizado, apesar de ser um ano da política assim, e ser muito difícil isso acontecer, e que a gente possa exercer aquilo para que nós fomos eleitos, que é servir as pessoas. Acho que a oposição está no papel dela, eu apenas lamento a forma que alguns membros, tanto de partidos do governo quanto do partido da base, se adjetivam, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sou contra essa adjetivação, essa diminuição. Eu acho que o debate nosso tem que ser sobre ideias, tem que ser sobre uma construção de política pública, como eu disse, que melhore a vida das pessoas, e não sobre pessoas, né? Eu disse no Congresso Nacional que, por mais brilhantes que sejam Lula e Bolsonaro, o Brasil é muito maior que os dois.
E o senhor entrou em um ano que teve o 8 de janeiro, por exemplo. E que parte do Congresso se debruçou sobre principalmente a CPI dos atos antidemocráticos. O senhor acredita que vai se levar um tempo para a gente voltar a uma normalidade, ou se é que é possível comparar do que o senhor vivenciava na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa? É possível trazer, eu falo numa questão harmônica da proposição de ideias, das discussões, de como a oposição e a situação elas se relacionavam? Olha, eu acho que a normalidade democrática nós já voltamos, né? Você veja que há embates, inclusive, entre as instituições em determinados momentos, justamente porque nós temos instituições muito fortes, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o executivo, hoje muito forte. Então, o Brasil tem enraizado, graças a Deus, a cultura da democracia. Eu acho que isso daí é um valor inegociável da nossa população e do nosso país. Então, quanto a isso, eu estou muito feliz. Você perguntou, a outra pergunta foi? Com relação, se comparado com o que o senhor já vivenciou dentro da Câmara e também na Assembleia, lógico, com suas devidas proporções, para que esse ambiente que o senhor frequentava nessas duas casas seja possível dentro da Câmara Federal. É muito difícil isso se reproduzir, tá, Alan? Porque, vamos lá, até para conhecer todos os colegas é difícil, são 513. Para você estabelecer uma relação pessoal, por exemplo, eu fui presidente com 43 vereadores, eu podia dizer que os 42 eram pessoas que eu convivia muito bem pessoalmente, inclusive. Alguns se tornaram muito meus amigos, mesmo em campos diversos. Você fazer isso dentro de um ambiente tão grande, como você falou, tão polarizado, é bem difícil, porque você fica até receoso de estabelecer uma conversa mais pessoal, apesar de eu ter alguns colegas que hoje eu tenho como amigos mesmo, por exemplo, o Josenildo, é deputado federal pelo Amapá, para não falar só do meu partido, o Elmar Nascimento, que aqui da Bahia é o deputado federal do União Brasil, que eu considero um bom amigo, o Antônio Brito, do PSD aqui da Bahia, aliás, todos os 38 deputados federais aqui, o Gabriel Nunes, do PSD. Então, assim, eu acho que a gente consegue mais criar esses vínculos de amizade dentro das bancadas dos estados e da bancada partidária. Mas algumas pessoas, por exemplo, o Pedro Campos, lá de Pernambuco, que é um deputado do PSB, se tornou um bom amigo meu lá na Câmara, o Duarte Júnior. Então, assim, a gente consegue, mas você não vai conseguir ter esse ambiente dentro de 513, entendeu, Alan? É muito difícil. A gente tem acompanhado, deputado, eu até recebo na sua lista de transmissão sobre o seu trabalho lá em Brasília. A experiência como secretário de saúde aqui no município. Eu acho que o senhor nem imaginava que pudesse ter tanto destaque, porque a pandemia trouxe para o senhor um destaque que eu acho que o senhor não imaginava, né? O senhor participava dos jornais quase que diariamente, para quem acompanhava os jornais. Eu estava lá dando coletiva de vacinação, de fecha, de abre, o senhor quase que diariamente. Essa experiência da administração da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Salvador foi levada para a Câmara dos Deputados, que a gente vê muitas pautas ligadas à saúde. Trouxe deu esse corpo e uma experiência que o senhor acha que não teria se não tivesse passado pela Covid-19 como secretário de saúde? Com certeza. Você veja, por exemplo, eu fui parar na Comissão de Saúde da Câmara. Sim. A matéria mais importante que eu relatei foi a Política Nacional de Controle do Câncer, que foi sancionado pelo presidente da República. Eu fui o relator, foi aprovado por unanimidade, governo e oposição. Então, primeiro essa escola do diálogo também, que vem desde a Câmara, mas a Secretaria de Saúde foi muito importante. Estava na Prefeitura o ACM Neto e no governo Rui Costa. E nós dialogávamos sobre a pandemia com muita tranquilidade, com muita altivez, um diálogo republicano. E, por consequência, foi para a Casa Civil do Governo Federal, o ex-governador Rui Costa. Então, assim, logicamente, e a Secretaria de Saúde, inegavelmente, foi o maior desafio da minha vida pública, mas foi também o que deu uma catapultada na minha carreira, né? Eu não esperava. Inclusive, quando disseram que eu ia para a Secretaria de Saúde, muita gente me disse que eu ia ser enterrado lá. Que eu ia acabar com minha carreira política aqui em Secretaria de Saúde, e acabou que foi uma experiência bacana, eu pude ajudar muitas pessoas. Quem disse, deputado? Depois você pode falar. Não nominar, mas... várias políticas, várias pessoas disseram que... Teve um até, eu não sei se eu posso usar um termo mais chulo. Pode, fica à vontade aqui. Que virou para mim, né? Segundo dia que eu assumi, você veja... Segundo dia que eu assumi, disse assim, essa secretaria aqui
é um pau de bosta retado, mas é uma máquina de fazer favor. Eu disse, rapaz, eu olhava assim para cima, eu digo, meu Deus, onde é que eu entrei? E logo quando eu entrei, a gente teve um problema que o governo federal resolveu encerrar de uma vez o programa Mais Médicos. Eu lembro. E aí eu perdi 100 e poucos residentes ali. 100 e poucos médicos a menos nos postos de saúde. Residentes não, perdão. 100 e poucos médicos a menos. E aí nós criamos o programa de residência, enfrentamos isso. Foi assim, eu acredito que foi uma jornada, inclusive espiritual para mim, de encontro comigo mesmo. Eu encontrei forças aonde eu não esperava. Do ponto de vista humano, foi bem difícil. Eu passei por várias dificuldades e tive que continuar lá firme na luta. Mal dormir, hein, secretário? E tive que continuar, por exemplo, meus filhos com Covid e eu na rua. Foi bem complexo. Minha irmã internada no 8º mês de gravidez com Covid, a menina é até minha afilhada. Foi uma jornada, como eu estou lhe dizendo, até espiritual para mim, assim, de encontro comigo mesmo, de ver o tamanho da força que eu ia encontrar como ser humano. Claro que eu tenho qualidades, defeitos, tive erros, tive acertos, tenho fragilidades, tenho fortalezas, como qualquer ser humano, mas assim, até eu fiquei em vários momentos impressionados com a força. Por exemplo, teve um dia, eu me lembro como hoje, eu estava indo almoçar com alguns amigos, me liga, à época o subsecretário era Décio Martins, que hoje está na Transalvador. Salvador, que assumiu depois que o senhor saiu, inclusive, por um período. Isso. E aí, Décio me liga, o hospital de campanha de Itapuã alagou. Pouca gente eu lembro disso. Rapaz, eu fiz a volta no carro, falei, vai pra lá. O hospital de campanha fica na Rua da Ilha ali? Ficava no ginásio ali. No ginásio, esportes, que hoje é uma casa de apoio de Aí quando eu chego lá, tá de água. esportes. Aí eu rapidamente parei, eu falei assim, por isso que eu acredito numa força muito superior, assim. Rapidamente eu falei, todos os celulares aqui, tanto você não tem uma imagem daquele negócio, todos os celulares aqui, todo mundo botou o celular lá no lugar, um funcionário olhando. Liguei para Rui Costa, liguei para Bruno Reis. Rapidamente nós fizemos uma operação, pegamos um quadro. Bruno Reis ou o prefeito. Bruno era prefeito. Era prefeito, sim. Bruno, liguei para Rui Costa. Sim, verdade. Estourou uma tubulação lá no fundo. Chegou rapidamente, o governo do estado nos ajudou rapidamente. A prefeitura foi muito eficiente na Secretaria de Manutenção, que era o Luciano Sandes. Então nós rapidamente tomamos contas ali. Em 2 horas nós tiramos o alagamento. Os 13 pacientes mais graves, o SAMU, rapaz, eu não canso de elogiar e agradecer o SAMU. O SAMU rapidamente tirou os pacientes mais graves, não morreu ninguém por causa de água. Um médico estava fazendo uma cirurgia de traqueostomia, continuou e fez corretamente. O paciente está bem até hoje e o Hospital de Campanha de Itapuã continuou salvando vidas. Então, assim, é a prova de que em anos que nós não vamos disputar a eleição, nós temos que trabalhar pelas pessoas e, assim, aquele momento para mim foi muito rico de ver, assim, o governo e a prefeitura, mesmo que em campos políticos opostos, trabalhando juntos para ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Eu pegando esse gancho, deputado, e aí a gente que está de fora, por exemplo, a gente que acompanha até como eleitor mesmo, a gente fala assim, poxa, será que era preciso acontecer isso para que essa harmonização entre os poderes de campos opostos pudesse ser prova? Eu lembro que eu acompanhei, sei lá, 4, 5 coletivas online em que estava de um lado Rui Costa e do outro, mesmo que online, cada um em sua sala, divulgando coisas que eram para salvar vidas na época da pandemia. Mostrou que é possível. Eu acho que às vezes falta isso, e essa questão de ter uma eleição a cada 2 anos dificulta esse processo para que as pessoas esqueçam que existem os períodos eleitorais e que esqueçam, na verdade, que existem esses períodos eleitorais e que nesse meio termo pode ser que governos trabalhem de forma conjunta? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que quando você tem homens públicos que respeitam as pessoas, que consideram as pessoas, a gente vê momentos de dificuldade como esse trazem as grandes lideranças. E eu tenho muito orgulho de, naquele momento, ter tido, na minha cidade, a liderança de ACM Neto. Ter tido um governador, como Rui Costa, apesar de sermos adversários, que entendia o seu papel institucional. Nós nos unimos, fizemos o nosso trabalho, que é a nossa obrigação. Eu não acho que falta isso, porque eu acho que é um processo de amadurecimento democrático. Nós tínhamos uma democracia muito jovem e hoje eu acho que se compreende, por exemplo. Outro dia eu liguei para o governador Jerônimo, sou adversário dele, sou oposição, para conversar sobre algumas questões de Salvador. Ele me atendeu na mesma hora, conversamos, já botou a secretária Roberta Santana. Então, ali eu acho que a gente ganhou muita visibilidade desse trabalho que muitas vezes por vocês não é visto. Por exemplo, o governador Jerônimo, até parabenizando, é um dos governadores que no primeiro ano
que teve isso, os deputados federais me relatam, foi o que mais dialogou com a bancada de deputados federais. E eu coloquei lá um recurso meu para a segurança pública a pedido dele e para a questão de logística, né, de uma ambulância para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, veja, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo. Quando muitas vezes me incomoda, muitas vezes as pessoas dizem assim, as emendas dos deputados. Essa emenda não é minha. Essa emenda é para atender as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? E eu acho que esse espírito público, esse espírito de amadurecimento tem chegado. Claro que, em determinado momento, as diferenças vão aflorar, como agora. Isso faz parte do jogo. E isso faz parte do processo democrático. Agora, não pode contaminar, por exemplo, o governador e o prefeito estarão em campos opostos aqui em Salvador nessa eleição. Isso não pode contaminar a relação institucional deles. Aí como é essa relação institucional? A segurança para o carnaval, o diálogo sobre a segurança do carnaval. Por exemplo, o Geraldo Júnior vai disputar a eleição com o Bruno Reis, é o coordenador oficial institucional do carnaval do governo do estado. A relação com o prefeito dele durante o carnaval tem que ser a melhor possível. Depois a gente faz o debate. Até durante também ele vai enaltecer o que ele está fazendo, a prefeitura vai enaltecer o que ela está fazendo, e a gente vai nessa construção democrática. Eu não acredito que pessoas, por pensarem diferente, têm que ser inimigas. Muito pelo contrário, a gente tem muito a aprender com um com o outro. Eu acho que essa possibilidade ela é necessária, inclusive para o amadurecimento até do próprio eleitor, para entender como é que funciona cada representante de cada poder. Voltando um pouquinho ainda para Brasília, deputado, depois a gente vai entrar na parte de política, que a gente recebeu, inclusive, muitas orientações para as perguntas. Não, pergunta isso, pergunta aquilo, para saber como é que o deputado vai se posicionar para cada uma delas. Mas voltando um pouquinho para a política e fazendo um comparativo com o que o senhor esteve à frente durante a pandemia. Hoje, tendo a ministra que está na casa, que está no ministério, Nízia, esse conhecimento técnico, esse saber do funcionamento do Sistema Único de Saúde, inclusive, o senhor acredita que poderia ter feito uma diferença? E se eu falo porque o senhor entrou nessa, né, se é que eu posso dizer assim, nessa pauta de saúde de forma tão assim inesperada e teve que montar um hospital de campanha, que é uma coisa que não é fácil, mas foram vários, a gente se lembra. Esse saber, esse notório saber do conhecimento da saúde e do Sistema Único de Saúde poderia ser feita diferença? E como é que o senhor está analisando esse processo agora já com essa nova gestão? Olha, veja, eu acho que a qualidade do gestor é se cercar dos melhores. Logo quando eu assumi, eu criei o COI, que é o Centro de Operações de Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Colocamos lá os melhores sanitaristas. Fizemos um protocolo de convênio com a Fiocruz, que para mim é a maior detentora de dados em relação à pandemia, e com a Universidade Federal, que foi muito importante para nós. Inclusive, eu quero saudar todos da Universidade Federal através da professora Glória Teixeira. Então, Federal da Bahia. Da Bahia. Certo. Então, o que eu tinha que fazer ali era facilitar o trabalho, executar. Eu sou engenheiro de formação. Sim. Então, por exemplo, a gente tomava as decisões numa mesa e eu saía para operacionalizar. Eu sempre brincava que eu era assessor dos profissionais de saúde. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que ali, percebendo a minha, vamos dizer assim, naquele momento, a minha fragilidade, eu acho que eu me cerquei dos melhores, tomamos as melhores decisões e fizemos o melhor. Porque sempre tivemos humildade. E o Sistema Único de Saúde tem, meu irmão, eu posso lhe dizer, grandes e belíssimos profissionais. E assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Eu acho que a gente implantou ideias assim que estavam do arco da velha, que estavam lá paradas e a gente saiu para fazer. Então, eu acho que eu não ter sido da área e ter entrado e, vamos dizer assim, ter reconhecido qual era o meu papel era de gestão, não era de fazer operação em você, lhe diagnosticar, então, da gestão. Então, a minha experiência como gestor, eu tinha sido presidente da Câmara e secretário de Ação Social. E os belíssimos profissionais do SUS que nós temos até hoje, essa combinação foi perfeita. E ainda mais o seguinte, eu não posso deixar de reconhecer, e me permita, foram os ensinamentos do meu grande amigo Fábio Vilas Boas. Também ter a humildade, Fábio estava há anos na Secretaria Estadual de Saúde, e sempre que Fábio me dava um conselho, ele era ouvido atentamente. Algumas vezes eu podia até não concordar, mas era ouvido atentamente porque eu considero Fábio Vilas Boas um grande cientista, vamos dizer assim, da saúde do nosso país, e Fábio foi muito importante. Fábio Vilas Boas, para quem está acompanhando a gente, secretário de Saúde do Estado durante o governo Rui Costa.
Ele, complete, você estava Aí falando. ele foi muito importante e principalmente também pela generosidade. Fábio me permitiu, aqui em Salvador, ter contato com o diretor dele, coordenador dele, da secretaria dele, direto. A gente resolvia os problemas praticamente online. Tinha vezes, velho, que tinha coisas que só você... E veja, você veja como Deus sabe o que faz. Eu sei da área de engenharia, me dá uma cabeça muito boa de logística. E no final o sistema é uma grande logística, mesmo único, você cuida de vida, uma coisa muito importante. Mas é um sistema, então era só você enxergar o sistema. Velho, eu e Fábio, nós criamos, inclusive, tinha época que o leito não abria na mesma velocidade que nós precisávamos. Uhum. E aí tinha a UPA mais e menos vazia, mais cheia e mais vazia. Nós começamos a fazer uma rotação dentro das próprias UPAs para não deixar que uma UPA ficasse de portas fechadas. Então a gente criou uma equipe que a gente chamava de BOP, que era assim, os médicos estavam em uma exaustão tão grande que muitas das vezes algum paciente tinha alta e podia ter alta dentro das condições clínicas, médico que tem que ver isso, como eu disse. E foi ideia de Fábio, a gente criou um BOP que rodava as unidades para ver quem podia ter alta, quem não podia ter alta, discutir com os médicos. Pô, me lembro, era o Dr. Rubens que fazia isso conosco. Ele era médico ali do hospital... Até a primeira vez que eu estou falando sobre isso, do hospital Irmã Dulce. Quero agradecer aí a Dr. Rubens, mandar um grande abraço para ele. Então, assim, velho, nós criamos tantas coisas inovadoras assim que se... Eu tenho muito vontade um dia de escrever com o Fábio um livro. Eu nunca falei isso a ele, mas tenho muita vontade de escrever um livro. Ao ex-secretário de Saúde aqui do Estado fica o convite do livro. Para fazer esse relato que eu acho que, sem dúvida, será um relato muito emocionante, né? Pelo processo todo, como foi a da Covid-19. Se é que é possível dizer, às vezes eu acho que ninguém saiu ileso da Covid-19, seja de uma forma de aprendizado ou alguém que perdeu um parente. Eu acho que fica esse legado. Para a gente finalizar Brasília, deputado, como é que esse primeiro ano, como o governo Lula, como é que o senhor avalia? A gente teve alguns avanços, se falou muito da reforma tributária, falou sobre o arcabouço fiscal, que foram conquistas muito enaltecidas, inclusive, do papel do ministro da Fazenda, mas como é que o senhor avalia esse primeiro ano do governo Lula? E o PDT sendo como base, né, ter um ministério, como é que o senhor tem avaliado esse processo? Olha, eu acredito que o presidente tem tentado fazer o melhor para os brasileiros. Já há forças políticas muito antagônicas. Você tem hoje, vamos dizer assim, uma base muito heterogênea, né? Eu acho que nenhum presidente da República tem uma base tão heterogênea. Você tem 140 deputados que são considerados de esquerda e o restante do centro-direita para lá. Então, é muito complicado para o presidente imprimir a sua agenda. Houve, num primeiro momento, algumas falhas na comunicação política. Está se arrumando isso, ainda não se chegou a como deveria ser, porque você veja que as medidas foram aprovadas, o governo foi vitorioso, mas não no ritmo que a gente esperava e no ritmo que a gente precisava. Melhor dizendo, não é nem esperava, era precisava. Ainda há medidas muito grandes, o ministro Fernando Haddad tem falado de medidas fortes que ainda precisam ser tomadas. Nós ainda temos um déficit muito grande, né? Nós fechamos o ano 230 bi. Então isso precisa ser corrigido, claro que porque também teve 95 bi só de precatórios, que foram... E falta de repasse do ICMS para governadores, inclusive daquele processo de 2022, parece que foi isso também. Os argumentos do ministro... Não, aí, veja, não é só, mas o fato é que nós temos um déficit, nós temos que chegar, eu acredito que o ministro está envolvido disso, do déficit zero. Isso quer dizer que o governo arrecada o que gasta, é o básico, qualquer dona de casa entende isso. E nós precisamos também melhorar este diálogo político com o Congresso para que as medidas que o Brasil precisa sejam aprovadas com mais rapidez e dentro do ritmo que os brasileiros esperam. A gente vive num momento, deputado... Agora, acho que, só para concluir, que o governo federal fez o melhor possível. Nesse primeiro ano. A gente tem, inclusive em outros episódios aqui, a gente falava sobre as consequências da Operação Lava Jato na questão da demonização do poder político. Algumas das consequências, claro que a operação ela não tem só lados negativos, em que achar que Brasília é um centro de que as pessoas, os deputados não trabalham, que todo mundo está comunado com alguma coisa desse tipo. Se desfazer dessa carapuça que foi colocada no papel do político.
é uma dificuldade entender que as pessoas, assim, ó, a emenda ela não é uma troca de favor, isso está lá, é um direito, é um valor que é repassado para, inclusive, para encaminhar para uma escola, uma prefeitura, seja assim. É um papel complicado em fazer com que as pessoas não tenham essa percepção de que o político não trabalha, de que o político ele está ali para troca de favores. É um papel complicado hoje em dia, porque tem muita gente que tem essa percepção, infelizmente. Não, olha, essa percepção, e aí você me permita, é de antes da Lava Jato, né? Eu sou político desde 2002, não ocupando cargo eletivo só em 2012, mas muitas pessoas já tinham essa visão de que o político não trabalha, de que o político está ali para roubar, que o político é para isso, é para aquilo, devido a vários escândalos de corrupção pelo mundo. E eu sempre digo que gente boa e ruim tem em qualquer profissão, né? Gente bem intencionada ou não, tem em qualquer profissão. Claro que, por exemplo, nós pagamos muito mais caros porque tudo o que acontece com um político tem mais visibilidade, né? E tem mais notoriedade, né? Então, essa é uma coisa que nós pagamos o preço da nossa profissão, do exercício da nossa vocação, não é nem profissão, da nossa vocação. Vocação vem do latim vocare, chamado de Deus. Sim, sim. Da nossa vocação, porque profissão eu sou engenheiro. Eu acho que se dirime isso com trabalho. A melhor resposta é o trabalho. Eu acho que, veja, e o tempo? Eu fui secretário de saúde, eu não tenho um processo, meu irmão. Não tenho um processo. Tenho um orgulho enorme disso. Eu fui secretário de saúde, eu acho que com erros e acertos, qualquer um pode fazer, mas acho que as pessoas viram a minha vontade de fazer o melhor para elas. E abrindo um parênteses aqui, foi uma época que, inclusive, muitas outras prefeituras, outras operações aí de gente que estava superfaturando as coisas. Então, assim, foi um momento delicado em que teve gente que se aproveitou disso, daquele momento em que as coisas demandavam muita emergência, não dava para criar os processos licitatórios, como, por exemplo, se acontece na normalidade, né, secretário? Isso, e assim, né? Como eu disse, a gente tem boas pessoas e más em qualquer tipo de profissão. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente pôde fazer, porque foram vários profissionais envolvidos, inclusive da área de gestão. E eu acho que ali a gente pôde mostrar, ninguém durante a pandemia ou depois da pandemia me apontou o dedo ou me chamou de qualquer coisa. Claro que você vai ter aqui responder, e faz parte da vida democrática. Por exemplo, eu conversava com o Colbert Martins, que é prefeito de Feira. O orçamento da Secretaria de Saúde de Salvador é maior do que o da Prefeitura de Feira de Santana. Então, logicamente que um assunto ou outro você vai ser chamado a responder. Sim, claro. Faz parte, e os órgãos de controle estão aí para isso, e a gente está aqui para responder e para mostrar que foi o melhor. Agora, eu tenho muito respeito das pessoas. Eu acho que você perguntou a forma de você fazer isso, não é difícil, é com trabalho, conseguindo também a generosidade de vocês da imprensa, porque você precisa ter visibilidade também para você mostrar que você está trabalhando. E eu acho que as pessoas estão mais antenadas agora. Quanto à questão das emendas, basta, por exemplo, que as emendas, os prefeitos e os deputados mostrem à população os resultados daquele dinheiro que ele está trazendo. Se você começa, por exemplo, Léo Prates botou 500 mil para o município de Juazeiro, estou dando um exemplo que eu fui votado, para a compra de uma ambulância. A ambulância está lá, fui lá entregar com... O cara está vendo que isso é para ele, não é para mim. E que o dinheiro está sendo colocado bem gasto. Então, eu acho que, resumindo todas essas suas perguntas, eu acho que se responde com trabalho, com dignidade, com lealdade. É assim que eu procuro tocar minha vida. Não quer dizer que eu nunca erre, eu sou humano como qualquer pessoa. Porque às vezes as pessoas acham que o político é aquele ser de Marte que vem para resolver todos os nossos problemas. Não, eu nasci em Salvador, cresci aqui, estudei em colégio aqui, fiz meu movimento aqui. Então, tenho muita tranquilidade e humildade também para aceitar as críticas. Eu acho que as críticas são para nos engrandecer. O deputado, a gente vai virar agora a chave um pouquinho. Muito importante falar um pouco do seu trabalho lá em Brasília, como tem essa percepção como um novo deputado federal, mas a gente precisa falar um pouquinho de política. Vocês não iam fugir disso? Não tem como. Como é que funciona? Eu falar de um momento um pouco mais nacional, depois a gente pode focar aqui um pouquinho em Salvador. A gente vem de uma eleição que tem o ex-ministro Ciro Gomes como candidato do partido, ao qual o senhor representa, o PDT, e aí há uma votação
menor do que foi em 2018, que inclusive foi quando ele começou as críticas muito mais, vamos dizer assim, muito mais fortes ao Partido dos Trabalhadores, que inclusive há um movimento e que as pessoas falavam que ele deveria ser o candidato naquela época, que não poderiam, com a inelegibilidade do presidente Lula. Chega agora 2024, como é que está essa questão nacional? Tem um ministro, o presidente Carlos Lupe, lá assumindo o Ministério da Previdência. Como é que está o desenho do PDT com relação a essas coisas? Existe uma figura muito... Ciro Gomes é uma figura muito importante para o partido e muita gente optou por Ciro Gomes, mesmo que tendo uma votação menor do que 2018. Como é que o senhor tem analisado esse processo? O meu candidato a presidente da República foi Ciro Gomes. Acredito no preparo intelectual, no bom gestor, mostrou no Ceará que é um excepcional gestor. Fazer avaliação de campanha depois da campanha vencida é muito fácil, né? Eu vi um político falando essa semana, eu não quero opinião, eu quero solução. Uhum. Eu acho que se nós, durante a eleição, tivéssemos enxergado alguma coisa que deveria ser corrigida, tínhamos levado a Ciro. Ele sempre foi muito aberto conosco. Eu friso, inclusive, não, estou dizendo do desenho do partido para as próximas eleições. Eu acho, veja, o PDT está num momento de reconstrução, né? O presidente Lupe e o presidente André Figueiredo têm conduzido muito bem. Eu acredito que nós vamos voltar a crescer. Esses movimentos são muito cíclicos. Eu acho, inclusive, que os partidos de centro-esquerda, tiveram uma retração muito grande nessa eleição. Como eu lhe disse, nós estamos com cerca de 140 deputados. Eu acho que vai haver uma expansão, com pressão. Sempre, os movimentos políticos são muito cíclicos. Então, mesmo com as dificuldades, o PDT é o segundo partido de centro-esquerda do nosso país. O primeiro é o PT, o segundo é o PDT. Então, mesmo assim, nós saímos grandes dentro do campo que nós atuamos. E eu acredito que agora você vai ter uma retomada forte aí do PDT e das suas pautas. E é conversado entre vocês, é descartado mesmo a possibilidade de Ciro voltar ao campo de forma... Ele não deixa de participar, ele sempre está comentando alguma coisa, tem o canal dele lá que ele faz os comentários a cada semana ou um pouco mais que isso. É um processo de dizer assim, não, você ainda é um nome, há esse movimento dentro do partido? Aí você tem que conversar com 3 pessoas, Ciro Gomes, Carlos Lupe e André Figueiredo. O que eu acho que nós temos que estar focados é em buscar as eleições municipais o melhor posicionamento. Por exemplo, a reeleição do Sarto em Fortaleza foi colocado como pauta prioritária para o nosso partido. Sim. Então, a do prefeito Sarto em Fortaleza. Então, eu acho que o PDT tem que aí ampliar o número de capitais que ele está dirigindo, ampliar as alianças que ele está fazendo para que a gente possa sair das urnas grandes. Salvador. Existia... Todo mundo sabe. Eu lembro que nas conversas, eu trabalhando na rua aí, enquanto a gente fazia uma sondagem ou outra, já como deputado, ou antes disso, como secretário, mas então deputado estadual também. Você falava muito sobre o sonho de Léo Prates e você falava que você não escondia. Eu quero ser prefeito de Salvador. Quando eu dizia isso em 2001, 2002, o povo dizia que eu era doido, mas agora eu já não sou tão doido. Já parece ser uma realidade possível. Esse ano caminha junto com Bruno Reis. Apoio a reeleição do prefeito Bruno. Acredito que, veja, acima de pessoas, eu acho que eu dei minha prova durante a pandemia. Você sabe, estava tudo desenhado para Bruno ser prefeito e eu ser vice-prefeito. Sim. Acontece que o auge da pandemia foi 29 de maio de 2020 e o meu prazo de descompatibilização para cargo majoritário era 2 de junho de 2020. Sim. Então eu não poderia deixar as pessoas na mão. Eu acho que, como eu disse, política é uma vocação, do latim vocare, chamado de Deus, e eu não haveria cargo que eu pudesse servir mais a minha gente, ao meu povo, do que ser secretário de saúde. Então ali eu decidi ficar. Nós indicamos a Ana Paula Matos para ser a vice. E dentro da generosidade de ACM Neto e de Bruno Reis, resolveram que eu deveria ser candidato a deputado federal e do povo de Salvador e da Bahia que me elegeram. Então, eu não tenho apego a cargos. Claro que tenho sonhos na minha vida, mas já dei essa prova de que não tenho apego a cargos, a funções públicas. Eu acho que ali é para a gente servir.
Meu único desejo é estar no coração das pessoas. Eu acho que se eu conseguir, eu ando pelas ruas aqui, vem um, fala comigo, vem outro, fala comigo. Eleitores, graças a Deus, nessa polarização, eu tenho um respeito de pessoas do grupo de Bolsonaro, de pessoas do grupo de Lula, porque eu busco pautas, eu busco convergências e não busco divergências. Essa foi a construção na minha vida que eu sempre fiz. E assim, em relação à eleição desse ano, as ideias que... não são todas, mas assim, a maioria das ideias que Bruno Reis carrega são as minhas ideias, são como eu penso. E eu acho que não há melhor nome nesse momento para servir ao povo de Salvador do que Bruno Reis. É a minha humilde opinião. Claro que o cidadão pode discordar, a urna é soberana, nós estamos em um processo democrático, mas eu também tenho o direito democraticamente de externar ao meu voto, a minha inclinação, e já disse a ele que eu estou à disposição dele para tudo, inclusive para nada. Mas agora tem uma questão que está sobre a indicação ou não, a permanência ou não na chapa sobre a vice-prefeita e secretária de saúde atualmente, Ana Paula Matos. Há algum condicionamento proposto pelo PDT para se manter na base, ela ter que permanecer... Não, veja... Há alguma coisa com Primeiro, nós temos um conjunto de ideias, como eu disse, que são representadas por Bruno Reis, que eram representadas por Assemineto, hoje são representadas por Bruno Reis. Então, a nossa aliança, em primeiro lugar, é sobre ideias. Segundo, nós entendemos, enquanto partido, PDT, e aí você está entrando na questão partidária, sim, que nós fomos... O Republicanos foi contemplado para a eleição de Estado e que o PDT tem o deputado federal mais votado, teve um candidato a presidente importante aqui e que a troca do PDT por qualquer outro partido seria um ato de força que não poderia e que não seria gentil com o partido. Então, a nossa defesa é que permaneça o PDT na vice. E essa é a nossa compreensão. Porém, o nosso primeiro projeto, eu volto a dizer, vice é uma circunstância. O nosso primeiro projeto é a eleição de Bruno Reis. E o PDT está aqui para colaborar com a eleição de Bruno Reis. Mas o senhor acha que, diante desse caminho todo andado, trocar uma peça-chave assim não mudaria, inclusive na relação, não só entre os partidos? Volto a dizer, quando o prefeito Bruno tem que primeiro decidir a sua candidatura, em abril. Então, que ele fala que não em prol da unidade, neste momento, a nossa defesa da candidatura de Bruno Reis. Quando o prefeito iniciar a discussão da vice, nós vamos colocar a nossa posição clara que o PDT já detém a vice e que deseja a manutenção da vice. Por entender que o PDT tem, vamos dizer, que atrai um eleitorado diverso do que tem... Diverso não, vamos dizer assim, um eleitorado mais no espectro do campo do centro para centro-esquerda, que isso complementaria Bruno Reis. De que o PDT tem o deputado federal mais votado de Salvador, então que o PDT legitimamente, que o PDT não foi contemplado na chapa de 2022, que o PDT entende que já tem a vice, que não é justo ser tirada a vice do PDT. Isso é uma condição para apoiar Bruno Reis, a gente não faz política dessa forma, nós vamos colocar os nossos argumentos para que o conjunto de partidos, que aliás o Republicanos é importante, o PP é importante, o PSDB é muito importante, então que esse conjunto de partidos entenda que legitimamente a vez é do PDT. Antiguidade é posto, em outras palavras, quase isso, deputado. Sonho de ser prefeito de Salvador. A prioridade agora é Bruno Reis, que possivelmente deve confirmar essa candidatura para este ano. Em 2028, o senhor já tem desejo, tipo assim, eu quero ser o candidato no próximo pleito? Não, uma coisa assim, é lógico que tem muito tempo ainda, assim, mas o senhor tem esse projeto pessoal, inclusive. Como eu falei que eu estava de Bruno, tem uma música que diz assim, se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, veja, grande música nordestina. Eu não escondo de ninguém que é um sonho que eu tenho no meu coração de ser prefeito de Salvador. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu cresço meus filhos, crio meus filhos aqui. Eu ocupei todos os cargos públicos que é possível alguém ocupar na cidade de Salvador. E eu entendo que eu cheguei a um grau de amadurecimento que me permite pleitear isso, seja político, seja administrativo. Ainda tenho muita coisa a aprender, mas eu acho que eu cheguei a um nível que eu posso pleitear isso.
Se eu vou conseguir é outra coisa. Eu vou trabalhar diuturnamente, o que a população de Salvador pode saber, para ser o melhor que eu posso, para orgulhar eles e que para aí as pessoas clamem por essa candidatura. Eu acho que como agora é Bruno Reis, está chegando a minha vez. Então você acha que é um momento de tipo assim, amadurecimento, não é só um projeto de político preparo, pessoal, né? Não, eu venho construindo e, como eu disse, eu já dei provas que eu não tenho apego a cargos, eu quero construir as condições pessoais, profissionais, para estar pronto para ser candidato a prefeito. E volto a dizer também, vai que lá na frente eu acho que eu estou pronto, eu vou ser candidato e o eleitor não julgue dessa forma. Eu estarei com humildade para respeitar a decisão do eleitor. Claro que eu quero vencer, eu quero ganhar, vou trabalhar para ganhar, mas eu acho que no processo democrático nós precisamos ter humildade, e a maioria sempre tem uma sabedoria. Sempre tem. Assim, conversando com outros colegas jornalistas, tem um assunto que eu até evito falar hoje, porque é velho, já passou um ano e tanto, mas o senhor é do grupo de ACM Neto, faz parte. Teve a eleição de 2022, em que as pesquisas apontavam para uma vitória de ACM Neto, até em primeiro turno. O que é que se pode tirar de lição daquilo? Porque eu não gosto nem de perguntar o que é que foi feito de errado, porque agora fica meio que um engenheiro de obra pronta, não fazendo um trocadilho à sua formação, deputado. Mas o que é que pode ser analisado para 2026, caso o ex-prefeito de Salvador tente novamente essa questão do governo do Estado, esse pleito? É possível dimensionar o que é que pode ser diferente e o que é que o senhor tira de aprendizado com relação a esses processos eleitorais em que, se as pesquisas dizem que vai ganhar e chega depois e tem essa derrota? Olha, Alain, num processo nacionalizado como é o processo de eleição de governador, é extremamente difícil você ganhar com uma onda tão grande e com um candidato do mesmo partido. É avassalador. Lula teve 72%. O que os especialistas dizem, não sou eu, é que é 1/3 a taxa de transferência. Isso dá 24%. Claro que não é matematicamente, mas você pega e diz que a máquina do Estado tem 18%. Eles tinham a máquina e o candidato mais forte. Uhum. Só isso aí dá um patamar de 42% de início do candidato Jerônimo. É avassalador e me perdoem aí quem faz uma série de análises. A análise, eu sou engenheiro, eu sou cartesiano. A análise é matemática num cenário avassalador como veio o ex-presidente Lula aqui na Bahia, 72%. Era muito difícil para o Neto, ele ainda fez muito, na minha visão. E olha que veja, não tem nenhum demérito aqui a Jerônimo, eu acho que ele trabalhou muito para ganhar a eleição, ele tem suas qualidades, mas é inegável que essa força é avassaladora, é descomunal, velho. É descomunal. O senhor acredita que esse que foi o detalhe principal? Eu acho que esse é o principal fator. A gente pode procurar uma série de coisas, mas, inclusive, eu me lembro, o próprio Jacques Wagner, que é um político que eu sou adversário, mas é um político inteligente, ele enxergou isso, pensava-se em botar um candidato que não era do 13, ele não. Ele entrou e botou o Jerônimo. Isso está nos anais da história, você se lembra. Sim. Então, assim, realmente ele enxergou muito bem e foi muito forte. E se falava também sobre a questão do atual governador ser uma pessoa desconhecida, inclusive, que poderia ser um fator que pudesse implicar. Quando você vai para a urna, é um número, né? Meu número, seu número. A biografia da pessoa não está ali, né? E não é. Tá e também, assim, claro. Tem que fazer justiça. O Jerônimo trabalhou muito para ganhar a eleição. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Mas, na minha opinião, nós tínhamos o melhor candidato. E como é que fica esse ato? A pessoa não tem um cargo, ele não é prefeito, ele tem uma posição, é presidente de um instituto dentro do próprio União Brasil, mas como é que fica esse ato para o grupo político? Olha, tem tipo assim, ato, por exemplo. Eu continuo... nós começamos a fazer política aqui, eu, ACM Neto, nós começamos no Movimento Estudantil, nós não tínhamos um cargo. As pessoas estão... Uma coisa é o exercício político. A ACM Neto tinha um nome, deputado. Tem um nome. Tem um nome. A ACM Neto, para mim, é o maior político da minha geração. Ele tem um nome. E ele tem lugar de fala. Se ele quiser vir aqui no FB, ele não vem para fazer as considerações? Com certeza. Então, pronto. Então, assim, a ACM Neto continuará sendo o que ele sempre foi, político, com ou sem mandato, com cargo ou sem cargo.
Eu acredito que o trabalho que ele fez em Salvador, isso mostra nas pesquisas, Sim. por exemplo, Neto tem um poder de influência hoje, não estou dizendo aqui A, B, C, D. Na Bahia, o Lula tem muito mais, mas na cidade de Salvador, o Neto tem hoje um poder de influência de voto maior do que o do Lula. Inclusive, ele levou aqui em Salvador, né? Ele levou aqui, ele levou aqui em Salvador. Então, assim, isso é fruto do trabalho foi dele. Naquela margem isso ninguém tira dele, isso ninguém vai tirar dele essa possibilidade do que ele fez, as coisas que ele fez. E veja, Neto foi deputado federal 10 anos. Neto tem um nome nacional. Neto foi prefeito 8 anos. Então, assim, Neto poderia ocupar qualquer cargo público hoje. Então, assim, está dialogando com várias forças políticas, seja do campo governista, do campo da oposição. Então, assim, Neto continuará fazendo o que sempre fez, inclusive, política. Dizem, né, que foi, inclusive, convidado a ser candidato na chapa do presidente Lula, né? Aí só você perguntando a ele, que eu não sei. Todo mundo rodou essa conversa, mas a história... Eu posso dizer o seguinte, eu acho que eu já estou há 10 anos ocupando um cargo eletivo, mas eu estou há 20 na política partidária. Então, eu tive 10 anos sem cargo que eu digo eletivo, e 10 anos com cargo eletivo. Eu sou o mesmo Léo, é o mesmo Neto, não é isso que vai nos botar ou nos tirar da política. O próprio Jacques Wagner, salvo engano, ele ficou, quando o Rui Costa ganhou, 4 anos sem nenhum tipo de mandato. Então, não é, e aí eu estou dando um exemplo de um político do campo oposto ao nosso, para vocês entenderem, não é o cargo que dá a dimensão ao político, é o respeito das pessoas. Isso o Neto tem e está no coração das pessoas. Perfeito. Para a gente finalizar, é muito complicado, eu acredito que seja, né? Porque o senhor não tem resposta não dada para a pergunta que a gente acaba fazendo. Candidatura de Geraldo Júnior, pré-candidatura, na verdade. É um movimento que não queria dizer preocupa o grupo de Bruno Reis, mas é um deputado, a gente fala, inclusive, que para o debate vai ser ótimo. As ideias de Geraldo Júnior, que é uma pessoa que se comunica bem, vice-governador do estado, e Bruno Reis, que todo mundo sabe do carisma que tem, a gente tem acompanhado, inclusive, as pautas diárias do prefeito. Como é que o senhor tem analisado esse movimento com relação à escolha do vice-governador, se é que é possível ficar opinando, que é uma coisa que Bruno Reis fala, eu não opino sobre os concorrentes. Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho um respeito profundo pelo vice-governador Geraldo Júnior, fomos colegas vereadores. Lamento ele ter, vamos dizer assim, se afastado do nosso grupo político, mas são coisas da vida. Em relação à eleição, eu acho que, e aí eu corroboro com você, eu acho que Geraldo vai qualificar o debate, espero dele um grande debate de alto nível. Mas em relação à eleição, eu quero lembrar que Bruno Reis está em reeleição. Reeleição, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, é um plebiscito. Então, eu concordo com o Bruno, não tem que ficar olhando para adversário, seja ele meu amigo Kleber Rosa, Geraldo Júnior, ou o que quer que seja. Ele tem que fazer uma boa gestão, ser bem avaliado para as pessoas, porque quem está em jogo no fim, já que é uma candidatura de reeleição, isso são os especialistas que estão dito, é se ele faz uma boa ou uma má gestão. Sim. Hoje, o retrato que eu tenho visto do momento, que pesquisa dizem erra, não sei o que, não, pesquisa é um retrato do momento. Claro. O retrato do momento hoje é que a gestão de Bruno é muito bem avaliada e ele seria reeleito. O que é que ele tem que fazer? Continuar trabalhando administrativamente, não olhar para o lado, fazer uma excepcional gestão para o povo chegar na urna e dizer, não, eu quero que esse cara continue. Ponto. E Bruno Reis que vai ter que movimentar os pauzinhos dele, porque em 2028 é Léo Prates candidato. Não, mas Bruno já está sendo reeleito. Bruno já disse publicamente que vai me ajudar a tentar realizar esse sonho e eu agradeço a generosidade dele. Vamos dizer, no meu grupo político, a segunda maior liderança do meu grupo político, a primeira é a ACM Neto. Ele sabe do carinho, começamos juntos, há 20 anos atrás formamos esse grupo político, eu e ele, Neto. Então, eu até brinco, já foi Neto, agora é Bruno Reis, está chegando a minha vez. Léo Prates. Então, assim... mas brincadeiras à parte, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter ajudado, de ter contribuído com esse grupo político. Nunca me arrependi, não me arrependo hora nenhuma.
porque eu acho que é um grupo responsável socialmente e responsável fiscalmente, que é o que eu acredito, me considero um político de centro. Então, todo político de centro acha que é possível casar economia e justiça social, e eu vejo isso aqui em Salvador, e eu vejo em Bruno Reis e ACM Neto referências e inspirações para mim. Eu lembro de João Dória, ele falava em entrevistas recentes, depois que esse ano passado, inclusive, que ele teve esse lado social despertado, inclusive, durante a gestão dele à frente, tanto da prefeitura quanto do governo do estado de São Paulo. Deputado, queria agradecer a sua paciência, a sua disponibilidade em atender a gente aqui do lado B, da FB Comunicação, de forma tão prestativa, respondeu, posso, tal dia, tal horário, tudo certo. É importante para que as pessoas entendam o papel do deputado federal e que as pessoas entendam como é que funciona o trabalho e ter essa análise um pouco primária desse primeiro mandato que o senhor está tendo lá em Brasília. Muito parabéns pelo mandato que está se iniciando e a gente agradece pela participação aqui. Eu que agradeço, Alan, mais uma vez a todos vocês da FB Comunicação. Eu quero dizer da generosidade da imprensa. Se nós fizemos um bom trabalho durante a pandemia, se nós estamos conseguindo mostrar o nosso trabalho em Brasília, é graças ao trabalho de vocês e o trabalho de tantos profissionais que tem na imprensa. Eu sempre digo que esse microfone bem utilizado é uma arma poderosíssima. E vocês utilizam muito bem aqui o espaço, e eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com o seu internauta, com o seu telespectador, com o seu ouvinte, de poder estar mostrando um pouco do ser humano, né? Porque a gente faz discursos lá na Câmara, são discursos muito técnicos, e aqui a gente vai conversando, descontraindo um pouquinho, falando um pouco do que aconteceu como ser humano, do processo decisório, e as pessoas vão entendendo também o que a gente estava vivendo para naquele momento a gente tomar aquela decisão. Por isso que eu não gosto, você falou da questão da eleição, eu não gosto de olhar para trás e dizer eu poderia ter feito isso, Sim. Porque o ambiente onde você estava inserido lhe forçou a tomar aquela decisão. Então, o que eu posso dizer a vocês é que com meus erros e meus acertos, minhas qualidades e meus defeitos, eu tenho sempre procurado fazer o melhor para essa gente que tem sido tão generosa comigo. Mais uma vez, obrigado Salvador, obrigado Bahia, por tantos mandatos e pelo carinho que eu recebo pelas ruas da minha cidade e do meu estado. Obrigado, deputado. Para você que está aqui com a gente, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho, porque tem muito mais episódios pela frente aqui no lado B da Bahia. Valeu.